Estava falando aqui no começo que fazia um tempinho que eu não estava fazendo as lives, né? Eu estava me organizando com algumas coisas, tanto de trabalho nos horários quanto pessoal, enfim. Mas agora eu estou mais organizado e eu vou conseguir fazer as lives nesse mês de novembro. Eu vou fazer as lives todas as quartas, então 8h30 a gente vai estar aqui quarta-feira. Então, com pessoas, sem pessoas, eu vou gravar. Então a gente vai falar muito sobre esses temas, tanto de relacionamento ou os temas que vierem, que vocês escolheram. Por que eu coloquei esse tema do termômetro amoroso? Porque eu tenho trabalhado bastante nesse tema, a Mari está aqui, entre outras pessoas que eu já atendi, voltados para esse tema de relacionamento. Tenho trabalhado com muitas mulheres e o tema de relacionamento tem sido o principal. No começo eu estava trabalhando até porque eu tinha saído do mundo corporativo recente, estava muito na profissão, que eu também gosto de falar. A parte de profissão, carreira, trabalhar com líderes, eu gosto muito. Mas estava vindo muito essa questão do relacionamento. Falei, então, se está vindo é porque eu posso ajudar de alguma forma. Na verdade, ajudar não, né? Eu aprendo também comigo, né, na minha vida, e a gente vai estudando, porque minha profissão é essa, e a gente vai trocando. Na verdade, é isso, né? Eu estava até refletindo um pouco sobre essa questão, né, dessa função de ser terapeuta, né? E às vezes o terapeuta fala muito assim, eu estou aqui para ajudar. Até que ponto isso é uma realidade? Na verdade, a gente está para trocar, né? Não é assim ajudar, né? Então a gente se coloca numa posição assim, eu estou aqui, né? Acima, e eu vou te ajudar a encontrar o seu caminho de relacionamento, porque eu estou aqui, ó, estou voando. E não é assim, né? A gente sabe que a vida real, ela é diferente disso, né? A vida real, todo mundo, seja terapeuta ou não, a diferença é que eu trabalho com isso. Antes eu trabalhava com uma outra coisa e agora eu trabalho com isso. Então a gente também está aprendendo, a gente está trocando. Cada atendimento que eu faço eu aprendo. E eu sei que tem um pouco de mim ali, né, naquele atendimento, naquilo que eu estou tratando, tem alguma coisa que eu aprendo também, né? Quando eu vejo aquilo, a pessoa fala um negócio, nossa, eu também faço isso. Então a gente está aqui para trocar, eu acho que essa é a função. Nada é por acaso, né? Eu estava ouvindo, hoje eu precisei sair, e aí às vezes quando eu vou ficar muito tempo no carro dirigindo, eu escuto alguns podcasts aí porque aí eu aproveito o tempo também e vou estudando de uma outra forma. Aí eu estou escutando muitos podcasts voltados aí para a parte do feminino, né? Como não é meu lugar de fala, eu tenho que aprender com as mulheres mesmo, né? Com os dilemas que as mulheres têm, as dores, além do que eu já escuto. Mas assim, é muito rápido para não fugir muito do tema, mas eu achei bem interessante. Primeiro que eu sei da dificuldade que socialmente falando, como é ser mulher, né? Os pesos que existem já por você ser mulher e tudo isso que você carrega dentro do que você aprendeu de uma forma social. E eu achei interessante, né, casando com o que eu estou falando agora, que era um podcast com uma nutricionista e uma outra pessoa, e elas falando assim que a autoestima da mulher acaba quando ela liga o celular. Então elas estavam fazendo uma relação assim, quando você às vezes está super bem com o seu corpo, né? O tema era corpo. Está tudo bem com o seu corpo. Aí você olha, você abre o celular, você começa a ver as pessoas que estão numa referência, num lugar, e aí você acaba achando que você tem que estar daquela maneira. E aí estava fazendo um paralelo muito com as jovens, né? Com as meninas jovens, a exposição que elas têm hoje nas redes sociais, tão grande, né? Mas isso também se aplica pra gente, a gente também tá lá, né? Então a gente olha a rede social e fica vendo se as pessoas parecem perfeitas. E isso, qual o peso que a gente carrega, né? Então, sobretudo da mulher, da aparência, né? Que peso que tem, né? Para o homem tem também de uma determinada forma, mas para a mulher tem uma forma maior, né? Então eu percebi isso. E o quanto às vezes a gente se coloca numa posição inferior porque a gente olha o outro na rede social, né? No Instagram ou qualquer rede social, e a gente faz uma ideia de que aquela vida da pessoa é perfeita. Isso também se aplica no relacionamento, né? A gente vê lá as pessoas no Instagram, no relacionamento, e a gente já faz um julgamento, que é automático a gente fazer isso, achando que a vida da pessoa é muito melhor que a nossa, sendo que é o que a carta falou, né? Às vezes eu tô olhando pro lado, de repente eu tenho só que agradecer. De repente eu tenho que agradecer por não estar num relacionamento naquele momento. Ou agradecer por estar num relacionamento, mesmo que ele tenha qualquer conturbação momentânea. Então, o agradecer é importante, né? Porque às vezes o agora é o mais importante. Então, eu agradecer pela condição que eu estou aqui. Isso faz com que eu me reconecte com quem eu sou por essência, né? Que também é algo que eu tenho aprendido bastante. Que, na verdade, todos esses traumas que a gente carrega, crenças e até as questões comportamentais familiares, né? É tudo pra gente esquecer quem a gente é por essência. Porque quando a gente nasce, a gente é amor por essência 100%. Então, ninguém nasce de uma outra forma, né? O bebê ele já nasce sorrindo
e dando amor, né, e procurando receber também, mas diante de tudo que ele passa, né, o que a gente passa na nossa infância, aí nesse período, isso vai moldando um pouco a nossa personalidade e a gente vai esquecendo quem a gente é. E quando a gente esquece quem a gente esquece que a gente merece o amor porque a gente é o amor por essência, que a gente merece a abundância porque a gente é a abundância por essência. Então, na verdade, as terapias, elas servem para isso, para a gente relembrar quem a gente é. E muitas vezes a gente precisa dessas ferramentas, olhar um pouco como que era o padrão, por exemplo, da família, né? Então entra a constelação por aí. Qual que era o padrão, né? Eu aprendo muito, na verdade, através do conhecimento que eu tenho em relação à minha família. Pai e mãe, em primeiro lugar, e também antes disso. Então eu começo a entender um pouco como funciona e muitas vezes eu me entendo. Esse é o ponto, né, da constelação. Né? Por que a constelação existe? Para eu olhar esse lugar. Porque esse pertencimento que eu tenho para a minha família, né, fazer parte dessa família é muito forte, por mais que a gente negligencie ou ache que não, falar não, isso é balela, ele está presente ali. Então esse padrão de comportamento está presente. Então, como é muito forte essa ligação que a gente tem com a nossa ancestralidade, com os nossos pais, é muito fácil a gente ir para esse lugar sem a gente perceber. Então, a constelação ela serve para isso, para eu trazer de novo para o consciente, e muitas vezes eu vou repetir algumas coisas, eu vou abrir uma constelação, vou olhar de novo, porque é o meu... Oi, Dani, boa noite. A Tamara, acho que não dei boa noite. A gente vai se reconectar com aquilo, então é sempre assim, aquele orar e vigiar que a gente aprendeu não é à toa, então toda vez eu posso dar uma caída ali naquele lugar. Então, quando eu tenho essa ferramenta de conhecer um pouco mais, entender que isso existe, que é forte, eu começo a transformar aí a minha realidade, né? O meu momento presente, começo a fazer novas escolhas e sem tanto peso. A questão é, quando a gente tem aí a gente está preso nesse padrão de comportamento, quando eu faço algo diferente do que de repente era o padrão da minha família, isso gera de forma inconsciente uma culpa. E essa culpa se torna um peso, aí eu não consigo mudar, porque eu tenho que permanecer naquele padrão. Então muitas vezes eu tenho dificuldade para me relacionar porque eu estou muito preso nesse padrão. E aí faz um paralelo com esse podcast que eu estava ouvindo hoje. Olha a pressão que existe em cima das mulheres. Então, se essa pressão não é de agora, a gente está em 2022, a gente está discutindo esse tema e o quanto ainda as mulheres estão com dificuldade de aceitar os corpos do jeito que eles são, enfim. Não estou falando de saúde, né? Estou falando de aparência. Muitas vezes física mesmo, da pessoa olhar e falar, não me gosto porque ela está carregando um padrão, né? E será que esse padrão não faz uma relação lá atrás, né? Da mulher ser escolhida quando ela tinha um relacionamento, né? Ela era escolhida, então as que tinham certos atributos, elas eram escolhidas, as que não tinham, não eram escolhidas. Será que a gente também não carrega um pouco isso? Então são exercícios que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo esse tipo de análise, né? Quando a gente está aprendendo um pouco sobre isso e usando essa ferramenta da constelação, ela é bem importante para a gente olhar, tá? Essas questões. E é esse paralelo que eu queria fazer, né? Esse paralelo também para a gente tomar um certo cuidado do que a gente olha. Porque a gente olha assim... A gente está muito exposto à informação, à rede social, e a gente começa a entrar e não é muito consciente esse processo. A gente entra num lugar que a gente começa a achar que a gente é inadequado, que a gente não é bom o suficiente, que todo mundo tem um relacionamento bom e eu não tenho, e etc. Ou todo mundo está namorando, eu não estou, ou casado, eu não estou, tem filho, eu não tenho. A gente entra facilmente nesse lugar e a gente esquece que a gente está aqui e que a gente tem que aceitar a gente do jeito que a gente é, e muitas vezes essa primeira aceitação faz com que a gente se transforme. Esse é o padrão principal aí que eu vejo. Vamos falar um pouco dessa questão do termômetro, né? Até fiz uma enquete rápida no Instagram, muita gente ainda não viu, perguntando desse termômetro, né? Eu já falei do termômetro amoroso porque é uma das ferramentas, na verdade é a ferramenta inicial, é a análise inicial que eu faço da mentoria do Destravando a Vida Amorosa. Então a gente dá uma olhada como que a gente está ali. Né? Então, se eu tenho esse padrão de comportamento, ou seja, se eu carrego isso de forma inconsciente, eu posso olhar para isso através da constelação, fazendo esse exercício sistêmico para eu entender como que eu estou em relação aos relacionamentos nesse momento atual, nesse momento presente. Por quê? São tantas influências que eu recebo, tem essa questão comportamental aí dos meus ancestrais, tem uma série de coisas, eu preciso às vezes olhar para isso porque eu não estou com consciência plena. Ou seja, às vezes eu estou achando que eu estou. Eu quero muito Vamos dar um exemplo. Eu quero muito me relacionar. Então, assim, eu estou nisso, né? Eu quero me relacionar, eu quero ter alguém. Só que, às vezes, o meu inconsciente está o oposto disso. Então, por alguma razão, o meu inconsciente, ele está
oposto. Então, assim, eu tô querendo me relacionar de forma consciente, eu tô lá, né? Eu quero ter alguém porque eu tô sozinha, sozinho. Aí, só que quando eu abro no campo, né, que é o que a gente, quem conhece a constelação sabe, quando eu coloco naquele tabuleiro, eu consigo trazer o que tá brincando, né, debaixo do tapete. De repente tá lá debaixo do tapete, eu ainda não vi. Então, o que de repente está me travando efetivamente? O que está faltando eu olhar para que eu consiga começar a fazer esse movimento, pelo menos, né? Dar o primeiro passo. Não significa que eu vou fazer uma constelação, trabalhar a mentoria e logo vai mudar amanhã. Não funciona assim. Aliás, não funciona nada assim, né? Mas a coisa começa, eu começo a entender. Quando eu começo a entender, a coisa começa a mudar de figura. Então, às vezes a gente olha, tô assim de forma inconsciente. Quais são os padrões assim? Eu vou explicar, vou dar um exemplo prático de como tem um termômetro aqui que eu achei bem interessante, eu vou falar como exemplo. Mas o que eu percebo, tá? Eu estou trazendo aqui a visão sistêmica, né, da constelação, do que a gente carrega aí dos padrões comportamentais, da nossa própria história. Então isso é uma parte. O ser humano é muito complexo, então a gente tem que lembrar que o ser humano é muito complexo e logo a gente tem várias questões aí que a gente não necessariamente é só sistêmico. Então pode ser que eu precise de... às vezes a questão... A gente tem que pensar em tudo, né? Então tem questão fisiológica, às vezes tá falta de vitamina. Eu estou apático porque tem falta de vitamina, não precisa de terapia, um exemplo. Então às vezes ou a constelação. Então assim, são várias questões. Ou então tem uma questão espiritual que eu preciso passar a olhar. E aí tem as questões emocionais que eu posso olhar para uma psicoterapia, talvez naquele momento, uma constelação. Lembrando que esse tipo de técnica ele não vai vir resolver para você, né? Eu sei que para quem está aqui, eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, eu sei que vocês têm total consciência disso, mas como eu estou falando para a grande massa, então isso eu preciso relembrar isso, porque às vezes a forma que é colocada parece assim que eu vou fazer o negócio e que vai assim mudar, vai vir, eu vou começar a ver estrela, que vai ser tudo lindo. De repente, assim, o meu sistema nervoso, quando eu faço um processo desse tipo de constelação, ele vai me dar um alívio imediato. Então, quando eu faço ali o processo, eu já me sinto bem. Isso é o meu sistema nervoso reverberando ali. Mas pode ser que no dia seguinte, como tem muita coisa que eu mexi, eu dá uma bad. Então eu fico mal. Aí você vai achar, não, a constelação não funcionou. Não, não é que não funcionou. A partir do momento que eu tenho acesso à informação, o universo também começa a conspirar e meu consciente começa a agir, né? Então, às vezes eu fico agitado, então tem muita coisa acontecendo. E aí eu tenho que entender que isso existe, que cabe a mim, a autorresponsabilidade, começar a olhar para isso, né? Começar a ver o que eu preciso mudar e dar os primeiros passos, mas é o primeiro passo possível. Você sai de uma constelação, você sai da mentoria, claro, a mentoria é mais profunda, né? Então você já tem muita informação. Mas assim, depende ali de você, às vezes você precisa dar só um passo, né? Então, por exemplo, estou numa questão ali de indisponibilidade. Vou falar três. Vou separar em de três coisas que eu percebo que é o principal nessa visão sistêmica. Eu vou trazer isso aqui particularmente, que eu vejo que dá uma travada na questão da vida amorosa. Não necessariamente é uma travada de não ter alguém, mas pode ser uma trava no relacionamento mesmo, né? Da forma que eu tô ali, no meu relacionamento atual. Então isso serve para tudo. Então eu vou falar essas três, vou dar só uns 30 segundos, se você lembrou de alguém que tem interesse, vamos encaminhar para alguém, porque às vezes a pessoa precisa ouvir isso, hein? Vou dar 30 segundos para a gente encaminhar, vou encaminhar para alguém aqui, porque eu sei que algumas pessoas precisam ouvir isso. Vamos fazer isso? Vai encaminhar pelo menos para um, que aí entra mais gente aqui na live, ou então se ela receber, ela depois acessa. Eu vou encaminhar aqui, vocês encaminham aí. Vou falar três coisas aí que eu acho importante a gente olhar para os relacionamentos. Estou encaminhando para algumas pessoas aqui. Pronto. Encaminharam aí? Deu aqui enviado com sucesso. Vou dar 30 segundos para a gente olhar. Então a gente vai olhar, a gente vai entender quais são três questões principais. Dentro dessas questões eu vou tirar algumas coisas. Então assim, quais são as questões principais que a gente precisa entender e que pode estar acontecendo com você para que os relacionamentos não estejam fluindo da maneira que poderia fluir, tá? Já mandaram? Dá um ok aqui para mim, manda um coração. Você já mandou para alguém. Vou dar um tempinho, hein? Vamos lá, gente. O pessoal tá quieto, né?
Deixa eu aproveitar que vocês estão mandando aí, deixa eu pegar a cartinha que caiu no chão. Depois eu vou publicar a cartinha nos stories. Então vamos lá, a gente vai falar 3 coisas principais. Ó, a pessoa está mandando coração, então significa que estão mandando. Vamos lá, a gente manda, depois a gente e salva também, porque aí a pessoa vai ver. Eu faço isso sempre, né? Eu faço a live aqui, depois eu mando, a pessoa fala, obrigado, porque às vezes ela não viu e às vezes é pequena coisa. Eu também faço isso, às vezes eu não consigo ver na hora. Eu gosto de ver na hora, né? Quando é um assunto que me interessa, mas às vezes não dá, né? Então aí eu vejo depois, né? Escuto, estou fazendo coisa, estou escutando, coloco fone, enfim, faço isso sempre. Tem muita informação. Acho que outra coisa que a gente tem muito recurso hoje é informação, né? A gente tem muita informação. Claro que tem até um pouco demais, a gente pode entrar nesse lugar que eu falei, né? De comparação, de achar que as pessoas são perfeitas e a gente ficar meio para baixo. Mas a gente tem que pensar que a gente está em 2022 e quanto recurso a gente tem, né? Eu estava até falando com meu pai outro dia, né? Contando um pouco do meu trabalho para ele e algumas coisas assim, de relacionamento, acho que eu estava falando de relacionamentos, não me lembro direito. Era isso. Aí ele falou assim, nossa, que dirá na minha época eu tivesse essa informação, né? E meu pai tem 75 anos e ele já ficou assim, né? Pensando, mas tudo bem que ele tem agora, eu acho que nunca é tarde, né? Pra gente, assim, o agora é o agora, né? Então a gente tem que estar se trabalhando sempre. Mas eu achei tão legal ele falar isso. Ele falou, nossa, se eu tivesse informação lá naquela época, né? De olhar para isso, seria muito diferente. E realmente, acho que seria. E então a gente tem que agradecer, né? Gratidão que fala aqui, né? Na carta. Agradecer que a gente vive nesse momento e quanta informação e recurso a gente tem. A gente só precisa talvez filtrar um pouco e fazer às vezes uma visão crítica. Nem tudo que eu estou falando aqui também vai ressoar total, né? E às vezes com você falar, isso talvez não se aplica, mas a gente também tem que absorver, deixar. Algumas coisas a gente vai achar que tem sentido, outras não. A gente está aqui nessa troca que eu falei, sabe? Não tem essa de falar assim, o que eu estou falando é regra, né? É lei. Então fica uma coisa meio assim, né? A gente tem que se colocar aqui, ó. Lei do equilíbrio, né? De igual para igual. Bom, deu tempo aí para encaminhar para o pessoal. Vamos falar um pouco então da questão do termômetro e as questões que eu observo que são principais. Primeira coisa que eu citei, que às vezes trava um pouco a vida amorosa da gente. Deixa eu até olhar aqui, a indisponibilidade. Então a indisponibilidade, fala-se muito, né? Não estou disponível. Então o que acontece? Às vezes eu não arrumo uma pessoa, né, para me relacionar porque eu estou indisponível. Fala muito disso, então você arruma alguém que para não dar certo, né? Então assim, então às vezes eu acho que a outra pessoa não tem interesse por mim, mas na verdade a indisponibilidade está comigo. Mas é muito raso a gente falar assim, né? Assim, eu estou indisponível e só. Tem vários fatores, né, que faz com que a gente se torne indisponível. O primeiro deles, que eu acho que é o principal, é a gente entender que muitas vezes eu não estou num relacionamento porque eu ainda estou com questões para resolver na minha origem. Então eu estou ainda com questões muito fortes com meu pai e com a minha mãe, tentando preencher internamente. Então estou tentando preencher esse vazio do pai e mãe, e às vezes, por conta da minha história, então eu vou explicar até um caso aqui que vai ficar muito claro isso. Então às vezes eu estou com esse vazio ainda para preencher, do meu pai e da minha mãe que está lá na infância, e aí eu não vou para a vida, ou seja, eu não vou para o meu relacionamento, porque eu ainda estou buscando equilibrar ou ainda me encontrar no relacionamento do pai e da minha mãe. Mas isso daí não existe. Existe muito, eu vejo muito isso. E a gente também, em determinado grau, assim, maior ou menor, a gente tem ainda questões, lógico, com a origem, mas às vezes se ela está num desequilíbrio muito grande, ou seja, se eu estou numa questão que realmente eu não consigo encontrar um parceiro, uma parceira, ou então eu tenho uns relacionamentos muito casuais e aí entro, saio, isso pode ser um sintoma de que existe um problema na origem, que ainda eu estou muito preso nas questões pai e mãe, e isso faz com que eu não consiga ir para um relacionamento de adulto. O que isso acontece quando eu estou preso na origem? Eu fico muito na criança emocional. Então entra no estado meu infantil e essa criança começa a se relacionar de forma inconsciente. Então, como a gente sabe, né, a criança não se relaciona. Então, como a criança não se relaciona, eu não consigo ir para um relacionamento efetivamente. Isso pode acontecer de eu estar num relacionamento mesmo, mas mesmo assim eu ainda não me encontrar. Então, assim, aquele relacionamento, eu tô vivendo um relacionamento amoroso, mas sempre tá com alguma coisa. Então, assim, sabe
Quando tem um parceiro, você tem um parceiro, você julga muito, fica muito criticando aquele parceiro, aquela parceira o tempo todo. Então, às vezes é porque você coloca uma expectativa muito grande naquela pessoa e aquela pessoa não atende porque você ainda está com uma questão da origem, né? Uma questão de pai e mãe que você precisa resolver. Isso também torna um certo desequilíbrio aí de lugar, que é muito fácil entrar no famoso padrão que as mulheres carregam de ser mãe dos maridos e da esposa, que seja, né? Pai ou mãe do parceiro. Isso é um fator que também eu entro nesse lugar. O que pode acontecer nessa indisponibilidade também? Eu posso ter sido uma criança, talvez uma criança adulta, embora, por isso que às vezes é difícil falar assim, como assim eu tô na criança? Às vezes eu falo isso no atendimento, a pessoa fala assim, ah não, você acha que eu tô na criança? Eu sou super bem resolvida. Eu era até uma criança adulta, né, uma criança madura, talvez seja esse o problema, você era uma criança muito madura, e como a criança ela tem um desejo inconsciente de salvar os pais, e ela vê esses pais com questões ali, ela sem querer ela acaba entrando ali, apoiando a mãe, apoiando o pai, ou com falta de um e de outro, ela entra nesse lugar. Então esse é o famoso, tô fora de lugar, né? Fora da ordem que fala na constelação. Às vezes eu realmente estou. Às vezes eu estou no meio do relacionamento dos meus pais ainda, estou querendo salvar o relacionamento deles, porque tiveram desafios, minha mãe sofria, tinha relacionamento abusivo e tudo mais, e aí eu vou lá, quero salvar minha mãe e fico na frente do meu pai, ou então vice-versa, e aí eu era aquela criança muito responsável, que tinha que resolver tudo, fica um peso tão grande, é como se inconsciente eu ficasse lá no relacionamento dos meus pais, e eu não consigo pro meu relacionamento, é como se eu tivesse, vou falar de uma forma inconsciente, estou casada com os meus pais, né? Eles não são meus pais mais, eu triangulei com eles, então isso faz com que eu fique indisponível muitas vezes. Então às vezes eu não vou para um relacionamento porque inconscientemente eu estou lá atrás, ou então eu vou para um relacionamento mas eu ainda está sempre faltando, ou então se eu sou essa pessoa que estava ali querendo salvar os pais, eu chego num relacionamento, quero salvar, aí você arruma um parceiro, uma parceira que você precisa salvar, sabe aqueles parceiro problema? E aí você tem que ficar lá resolvendo todos os BOs. E nada difícil da mulher entrar nesse lugar, né, gente? Então, assim, vocês sabem do que vocês carregam, mulheres aí, que tá no lugar de fala, que era difícil, né? Porque era colocado também, se a gente for parar pra pensar, o quanto era colocado isso em cima da menina, né? Então a menina tinha, vamos supor, né? Vou dar um exemplo básico, mas que agora tá vindo na minha cabeça. Então, assim, a menina ia lá, ela já tinha que, de repente, ficar cuidando dos irmãos, fazendo comida com 7, 8 anos. Então, assim, ela entrou facilmente nesse lugar fora de ordem. Então, já era muito pesado para ela. Então, é como se ela tivesse a responsabilidade pela família dela. E aí, quando ela chega na vida adulta, ela ainda está nesse lugar. E quando ela vai para o relacionamento dela, ou ela realmente tem dificuldade de sair e não se relacionar, ou então, quando ela está no relacionamento dela, ela traz esses relacionamentos extremamente pesados, e que ela tem que fazer absolutamente tudo para salvar todo mundo ali. Então é fácil entrar nesse lugar. Então essa é a indisponibilidade. Essa indisponibilidade ela pode ser eu me relacionando ou não. Então não necessariamente eu preciso ser aquela pessoa que não arrumo ninguém, entre aspas. Ela pode vir nesse lugar, tá? Então, indisponibilidade no sentido de eu ainda ter falta, né, do pai e da minha mãe, então aí eu preciso fazer essa autoanálise. O único trabalho que eu consigo fazer é entender a minha história e olhar para ver se realmente faz falta, porque a gente também começa a criar historinha na nossa cabeça, que aquilo não foi bem assim, que eu não tinha falta de pai e mãe, etc, porque eu quero entrar na autocomplacência, né, eu quero, não, isso não existe. Por isso que a constelação ela vem como uma ferramenta boa, porque ela mostra que, de repente, eu não tenho consciência total, ou é uma historinha que eu inventei para mim, para eu poder aí ficar bem ali. Então acaba vindo isso de forma muito, opa, é isso que está vindo ali. Então essa indisponibilidade é uma coisa que a gente precisa ter atenção, e é muito comum, principalmente do homem também, tá? Mas principalmente da mulher entrar nesse lugar, pela história, pelo peso que a mulher tinha que carregar desde muito nova. Então, assim, muito nova cuidando de irmão, muito nova limpando a casa. E às vezes eu tinha um irmão, o irmão ficava lá de boa e ela fazia isso, né? Falo isso por experiência própria, eu tenho que fazer meia culpa porque isso aconteceu na minha casa. Então, muitas vezes eu estava lá bem tranquilo e minhas irmãs tinham que fazer as coisas. Então, assim, isso é uma coisa cultural, social que eu falei. Então, que a gente vai lá e carrega, né? Então, é difícil, às vezes, realmente para a mulher não estar nesse lugar, porque ela entra de forma inconsciente.
E se todas as mulheres da família tinham esse padrão, eu entro naquela outra questão de lealdade sistêmica que a gente fala muito, né? Só de pertencer daquela família, de repente eu entro nesse lugar, né? Fico no lugar das mulheres salvadoras, das mulheres que fazem tudo, das mulheres que resolvem. E é difícil sair desse lugar, viu? Então é um ponto de atenção. Deixa eu ver se eu falei tudo na questão de disponibilidade, ó. Tá, problema na origem. Tá, outra coisa que eu vejo, tá? Um segundo ponto. Esse é quando eu tô num relacionamento efetivamente, mesmo se eu não esteja, eu posso pensar num relacionamento que eu tive como que era. Aí entra no termômetro, né? Que eu brinco que é termômetro, mas é porque é uma avaliação. Então, se eu tô alto ou baixo, né? Baixo. Então, por exemplo, uma baixa energia de troca. Esse eu já falei isso milhões de vezes nas lives, mas é importante repetir. Então, assim, a energia de troca. Um relacionamento é baseado na troca. Então, assim, eu dou e recebo. Porém, ele nunca é 100%, né? Tipo assim, ou 50-50. Isso não existe em lugar algum. Mas esse é o objetivo de dois adultos iguais que estão se relacionando, buscarem, né? Buscar o equilíbrio, essa troca. Quando eu tô com uma energia baixa de troca, ou seja, de repente eu tô fazendo muito e recebendo pouco, ou o contrário, né? Eu recebo demais e faço pouco. Isso faz com que entre nessa desconexão. Às vezes, o que eu costumo falar? Porque eu acho que tem muita regrinha, né? Do que nas terapias, mas é porque as pessoas pedem, né, um pouco de, não, como que é, né, tem muita regrinha, tem que ser assim, assado, né, que nem falar, alguns consteladores falam assim, tem que dormir do lado, a mulher dorme do lado esquerdo da cama, o homem do direito da cama, mas assim, será que isso, eu só mudar de lado vai fazer com que eu mude o meu relacionamento, né, então assim, é pouco eu pensar assim. Claro que toda a intenção ela gera um resultado. Às vezes eu estou já predisposto a fazer mudança e só essa negociação de falar para o meu marido mudar de lugar faz com que entre num lugar de troca e de resgate de equilíbrio e aí faz com que eu mude algumas questões, mas não necessariamente foi a mudança de lado da cama, entende? Mas claro que tudo é um acordo, mas eu acho que é muito mais amplo, né? Os acordos dos relacionamentos são mais variados. A gente vai vivendo, aliás, todo tipo de relacionamento hoje em dia, mas a base principal é entender se está tendo troca, né? Porque às vezes a gente realmente entra em alguns relacionamentos que a gente faz tudo. E aí eu tenho que entender de onde que vem que eu faço tudo, ou então onde vem que eu quero fazer pouco, né? Eu acho que o outro tem que fazer por mim. Claro que é um exercício muito difícil de fazer, porque a gente nunca tem muito autoanálise perfeita para isso, né? Porque a gente sempre vai falar, não, eu faço muito. Às vezes eu preciso olhar na constelação para entender que eu não faço muito assim. Eu acho que faço, mas na verdade eu não faço. Ou faço demais. Ou na verdade não tem isso. Mas assim, alguns sintomas que vêm nessa baixa energia de troca. Desconexão. Então, assim, eu não tenho mais conexão com o meu parceiro, com a minha parceira. Eu não tenho conversas, né? Então, você não conversa, a comunicação é zero. Fica, às vezes, muito na rotina ali só dos filhos. Claro que quando vem filho é muito mais difícil, enfim, ok. Mas tem que entender, só fica ali na função de só na troca e não tem mais uma troca real. Às vezes baixa energia sexual, mas também às vezes ela é a única coisa que conecta, então não necessariamente só você ter muita ou pouca frequência sexual significa muita coisa muitas vezes, porque tem gente que não só tem só transa, mas não tem comunicação alguma. Então às vezes é isso que está segurando, então também é relativo. Aí é realmente individual, entender, olhar para o meu relacionamento e pensar o que é que está pegando aqui. Geralmente eu vou sentir algo aqui, sabe? Eu vou sentir que tá faltando alguma coisa. Ou então eu vou reclamar mesmo, né? Tá acontecendo alguma coisa aí que não tá legal. E eu tô percebendo isso. Eu preciso realmente olhar, entender de onde vem essa baixa de energia. Talvez a gente precisa fazer... Talvez não, né? Isso sempre precisa ser feito. Troca, né? E acordos, né? Eu preciso renovar o contrato, gente. Eu faço lá... Eu casei e fiz um contrato. Ou me relacionei, decidi ter um relacionamento, é um contrato, daqui a um tempo vai ter que ser outro. De repente aquilo não está mais legal, a gente tem que pegar e fazer isso. Às vezes uma mínima alteração... Oi, Tamara, tá bom, tranquilo, Tamara, depois você assiste no YouTube ou aqui. Então, assim, às vezes um simples acordo faz muita diferença. Então, às vezes aquilo que... Eu vou ter que parar, né? Vou ter que entrar aqui. Às vezes eu estou muito na criança, isso é difícil, né? Quando eu estou muito na criança emocional,
É difícil eu entrar nesses acordos, ou então eu estou me relacionando com uma criança, também é difícil, né? Mas é necessário renovar esses acordos. É chegar e falar, ó, isso aqui a gente vai combinar assim, assim, assado. Isso aqui você vai fazer assim, isso vai fazer assado. Outro dia eu estava vendo um casal de artista, não lembro exatamente quem que é, não é tão conhecido, assim, conhecido do grande público, e aí eu vendo que eles estão há 25 anos juntos, decidiram morar em casa separada, e o povo criticando o absurdo, né? Mas às vezes o acordo para eles vai funcionar assim, né? Cada um morando na sua casa. Claro que é privilégio de quem tem condições financeiras, mas tirando isso, é uma questão assim, de repente eles entenderam que para que eles querem continuar na relação, ou seja, tem algo que une, eles querem continuar na relação, a melhor forma que eles encontraram é cada um morando na sua casa. Mas era uma enxurrada de crítica. Por que nessa crítica? Porque entrou em algum lugar aí dessa pessoa que está criticando, que mexeu nela ali, uma insatisfação, que de repente ela até queria fazer isso, não consegue, mas ela está tão presa numa questão sistêmica, social, e que ela não consegue sair, mas às vezes para eles pode ser, ou para outras pessoas não tem como, né? Não tem como não morar junto e dar certo, né? Outras pessoas trocam de quarto, assim, quem disse que tem que ter um padrão? A gente é muito individual e cada casal vai entendendo a sua dinâmica, mas para que a energia de troca comece a subir novamente, eu preciso começar a dar uma revisada nesses acordos de forma periódica, mas aí vai ter que ter uma comunicação. Mas para eu conseguir ter uma comunicação, eu preciso sair um pouco da criança. Para eu sair um pouco da criança, eu tenho que ir lá olhar para trás, entender se eu estou realmente nessa indisponibilidade com algum problema na origem aí que eu preciso realmente resolver, tá? Porque aí eu consigo sair um pouco da criança e ir para um relacionamento mais adulto, e aí eu consigo olhar o parceiro ou a parceira de forma adulta, e isso faz com que essa ligação exista, né? O Bert Hellinger fala até naquele livro, eu tô com ele aqui, eu sempre releio quando faço live, né, de relacionamento, que ele fala dessa questão do casal, né? Que é assim, a gente carrega lá uma família, outra família, né? E a gente se junta. Precisa os dois, né? E às vezes um querendo, chocando com o outro, né? Porque tem que fazer assim, tem que fazer de outro jeito. Mas um casal, para que ele dê certo, os dois, e eles estão na beira do rio, ele fala assim, né? Tá o casal, estão lá olhando o rio correr, e cada um fala, não, você tem que nadar, pra gente seguir, você tem que fazer desse jeito. Não, na minha família era desse jeito. Na verdade, tem que ser assim, os dois têm que se jogar e ver a forma que os dois juntos conseguem nadar nesse rio. Então é isso. Então, assim, é outro acordo, é outra... Então, assim, é outra coisa. Então, você tem que se jogar. Se jogar. Mas para eu me jogar, eu preciso também ir um pouco mais para trás e entender se algo me prende ainda, que eu preciso olhar, né? Se eu preciso olhar essa questão da origem principal. Outra coisa também que eu vejo muito nos termômetros, né? É o relacionamento anterior. Então, assim, o que eu percebo? Além dessa questão da família, né? Padrão comportamental da família que eu carrego a minha própria história. Então, todas as minhas experiências, elas contam, né? Todos os relacionamentos que eu tive, a forma que eu me relacionava, a forma que eu vi o amor quando eu era mais novo, era uma, né? Eu comecei a me relacionar, era outra. Às vezes eu tive uns traumas também no decorrer aí, porque às vezes a gente tem questões que são meio inexplicáveis até, mas eu vivi, e isso vai me prendendo. Então, às vezes, eu também me conecto de forma inconsciente muito nos relacionamentos passados. Principalmente, o Bert Hellinger fala muito no livro, eu estava até revendo no livro, ele fala muito do primeiro, né? Primeiro relacionamento, sobretudo o casamento, né? A força que tem, às vezes como você se conecta com aquilo, e como às vezes isso também te prende sem você perceber. Então, às vezes, a gente fica com tanto medo de repetir o que a gente viveu, que a gente ainda fica preso, e aí isso também me dificulta a viver 100% o relacionamento atual. Ou então, quando eu estou buscando um novo relacionamento, eu fico muito preso, mas isso é bem consciente, às vezes é bem sutil. E às vezes também não é nem questões tão ruins, viu? Às vezes eu tive algo muito bom naquele relacionamento, eu quero repetir de qualquer jeito, e aí com a próxima pessoa, porque é uma nova vivência, eu não tenho aquilo... E aí eu não encontro, e aí eu fico sempre buscando algo que talvez eu idealizei na minha cabeça, e isso também colabora. Mas pensando nessas questões, principalmente traumáticas que a gente viveu na nossa história, isso conecta. É como se fosse um nozinho aí que prende um pouco a gente, tá? Então também é importante dar uma olhada ali nos relacionamentos anteriores e entender um pouco mais o que aconteceu ali, que talvez eu tenha que olhar um pouco, né? Tive até um insight que às vezes eu observo também, né, até lendo o livro de novo,
que às vezes é o seguinte, fica às vezes uma disputa, né? Eu tô assim, tô com um parceiro, uma parceira que teve um relacionamento e às vezes eu também não quero aceitar que ele teve um relacionamento anterior, eu critico muito o relacionamento anterior, como isso também me afeta. Então eu também preciso olhar e entender que existem a ordem das coisas e que a pessoa teve um relacionamento anterior. Isso significa que ela precisa, tipo, ficar falando para você do relacionamento anterior? Na verdade, não. É outra coisa, mas assim, eu preciso entender que eu vim num outro momento. E às vezes a gente vê muitos choques aí de não aceitação, de não aceitação, não aceitação, mas é isso. A frase é, você veio primeiro, agora sou eu. Então, assim, é isso. Tem muito conflito também de relacionamentos anteriores. Às vezes, sim, né? Tem relacionamentos que precisam ser presentes por conta de filho. Então, tem relacionamento anterior que precisa de filho. É por causa do filho, então eu preciso permanecer. E às vezes tem um conflito ali, então eu preciso incluir todo mundo, né? O que a gente fala muito nas constelações é a inclusão. Inclusive, vai repetir redundante, mas assim, a inclusão é até os relacionamentos que passaram. Então eu preciso olhar para eles e entender que eles tiveram a função deles, inclusive os mais difíceis. Então, e às vezes eu não quero muito olhar para eles, fico ainda muito preso naquilo que aconteceu. Às vezes eu tenho total consciência que isso existe, tá tudo bem, às vezes eu não tenho tanta consciência assim. Então a gente olha mais, até para ver qual que de repente prende mais, né? Às vezes eu acho que é um relacionamento Y e é o X que está mais ligado a mim, eu preciso cortar um pouco isso para que eu possa viver melhor o momento presente, né? Primeiro, o que é viver um relacionamento amoroso, né? É viver eu comigo mesmo, eu preciso entender. Quando eu começo a entender, colocar ali o equilíbrio, né, do pai e da mãe dentro de mim, né, começa a ser meu bom pai, minha boa mãe, interno, eu consigo entrar no adulto e aí eu consigo começar a me preencher. E aí isso é viver um relacionamento amoroso, né, que começa com você. Então, assim, você se relaciona com você bem e, consequentemente, isso vai te levando a bons relacionamentos com o outro. Talvez falar, nossa, mas eu não tenho um relacionamento tão bom, então eu não estou tão bem comigo. Talvez você já está num caminho, precisa só fazer um ajuste. Um ajuste para você lembrar que você é o amor em abundância, que você se conecta com o amor. E quando você é conectado com o amor em abundância, que é a sua essência, porque você nasceu assim, você começa a atrair relacionamentos que têm realmente a mesma ressonância com você. Mas às vezes está faltando só uma viradinha de chave. Às vezes é pequena, sabia? Às vezes uma coisa que eu também tenho observado bastante assim nos atendimentos, que a gente fica muito ali focado no problema. Então a gente olha lá, vai na constelação focado no problema. Às vezes tem coisa boa ali na constelação também. Eu falo, olha aqui, ó, é bom esse negócio, olha para o seu futuro, né? Tá aqui, tá bom. Então assim, é bom. Aceita isso. A gente às vezes não quer aceitar que é bom. A gente fica lá focado no problema, porque eu estou muito preso nessas questões. Então, isso não é consciente, né? Ninguém quer ficar, né, vivendo de problema. Mas às vezes você está ali, ó. O futuro, eu olho no campo e o futuro está lindo ali. A pessoa tipo, tem um futuro brilhante. Ela escolheu um elemento que representa o futuro dela e é isso que ela está conectada. Só que ela ainda não chegou nesse lugar. Ela precisa ajustar um pouco para ela conseguir olhar para esse futuro e entender que ela merece. Né? Entender que o futuro dela é esse. E esse é o ponto da constelação que eu acho que para mim faz uma diferença, que eu acho que pode ser para quem faz, né? Então, por exemplo, eu olhei ali, tem um representante meu do futuro e o relacionamento. Cara, é bom aquilo, né? Tá olhando, é bom. Então, toda vez que eu me conecto com isso, quando vem uma sensação de dificuldade, porque a vida é isso aí, né? Altos e baixos, a gente tá uma hora bem, outra hora não tá tanto, e é isso aí. Eu lembro que, opa, eu olhei na constelação e meu futuro era bom. Então, cara, eu já trabalhei isso, daqui é coisa da minha mente. Eu saio desse lugar, entende? E eu relembro que eu estou conectado com algo bom do meu futuro. Então eu, saio desse lugar, desse estado e mudo a vibração. E eu relembro que eu já estou num outro lugar e que eu posso fazer esse movimento, que está tudo certo. E esse é o pulo do gato, né? De olhar um pouco para isso. Coloquei assim, ó, então indisponibilidade, que tem a ver com a origem e também se eu estou muito triangulada no relacionamento dos pais, a questão da energia de troca, sobretudo quando eu estou me relacionando, como que era isso, como que é atual, preciso olhar, ver os sintomas aí que são diversos, mas provavelmente a energia de troca está baixa, e também os relacionamentos anteriores, de repente eu estou baixo,
no termômetro atual porque eu tô preso em relacionamento que passou. Então isso também é interessante a gente fazer esse exercício. São três coisas assim que eu vejo principais e que faz com que eu já comece a me apropriar do adulto, comece a sair, aí eu começo a fazer um movimento. Significa que amanhã você já vai estar relacionando? Não. Pode ser que sim, né? Tem gente que sim, mas não necessariamente. Pode ser que você comece a se reconectar um pouco, aí você vai, né, começando a se cuidar melhor, então você vai sendo a sua boa mãe, você vai começando a conseguir falar não, e aí você vai sendo o seu bom pai, você vai tendo mais força para enfrentar a vida. Às vezes você está precisando ter experiência sozinho mesmo, antes, né? Precisa se apropriar melhor do adulto para você depois estar aí preparado para receber esse amor que você merece. É esse o ponto que eu vejo principal aí desse termômetro, o termômetro subir. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho, que eu achei legal, de um cliente que eu atendi e fiz o termômetro dele. Qual que era a questão? Muita dificuldade para se relacionar mesmo, assim, não sei se fica uma pessoa, difícil, assim, não conseguia se relacionar. Já tinha teve um relacionamento anterior, divórcio, enfim, só que não conseguia se relacionar. E aí o que a gente vê? A gente vê esses pontos, mas aí o cliente traz informação e a gente vai entender o que de repente pegou. Mas a informação que foi me dada é que tinha muita questão, quando era criança, de resolver problemas familiares. Então, o pai tinha problema com o alcoolismo, então ele tinha que resolver ali muitas questões para a mãe, sabe? Então era como se ele fosse o homem da casa. Isso lá na infância e adolescência. O que isso fez, né? Então eu tenho que ir lá, ó, é o exemplo que eu dei. Então já foi uma informação. Quando falou do relacionamento anterior, eu entendi que também não estava bem resolvido. Só que teve uma informação importante aí do relacionamento anterior, que na verdade não chegou nem a efetivar o relacionamento, né? Teve uma questão aí, não casou. Foi uma outra informação relevante para mim, porque parece que a pessoa estava presa no relacionamento dos pais, isso é a informação que me veio ali. Presa no relacionamento dos pais, quando foi para ele não conseguiu nem casar, mas mesmo assim se relacionou, enfim, teve filho, não conseguiu casar, então não teve nenhum divórcio porque não casou. Isso não significa que a pessoa necessariamente precisa casar, mas é a forma que foi colocada. Eu vi que não entrou de verdade no relacionamento nem no anterior. Então tinha assim uma questão que tô tão preso no relacionamento dos pais que eu não entro nem no relacionamento atual. E consequentemente ainda não... Só que esse relacionamento anterior também gerou traumas. Ou seja, a pessoa está presa no relacionamento dos pais e no próprio trauma dela. E aí, consequentemente, tem dificuldade para ir para os relacionamentos. E essa foi a informação que me veio. Aí eu falei, opa, preciso colocar isso. Vamos lá, o que eu coloquei de elemento ali, né? Coloquei a pessoa adulta, a pessoa criança, porque eu achei que tinha alguma coisa ali. Coloquei o relacionamento dos pais, para ver se tinha uma relação. O relacionamento anterior. O próprio relacionamento amoroso. E nesse caso eu coloquei o futuro. Não lembro por que eu coloquei, mas vem aquelas informações e a gente tem que colocar. Coloquei o futuro. Se vocês vissem como ficou o campo sem a pessoa saber. Quem que estava no centro do campo? A pessoa criança. Na criança dela, o centro do campo. Quem estava olhando para o relacionamento? A criança. Ou seja, tem uma informação aí. Estava aqui no centro. O relacionamento estava na frente. Só que o relacionamento estava de quê? De costas. Para ele, criança. E para o adulto estava lá atrás. Sozinho. Lá atrás. O representante do adulto. Tem algumas informações que podem vir aí, né? Então me remete que tem algo preso do passado no adulto dele, porque está lá atrás. O que ele precisa resolver está no centro, ou seja, precisa olhar para a criança. Porque quem está se relacionando não é o adulto, é a criança. Essa é a informação que me vem. Por que o relacionamento está de costas? O relacionamento está de costas para a criança, né? Porque a criança não se relaciona. E também tem outra informação. No mesmo lado estava ali a família e o relacionamento dos pais, relacionamento amoroso dos pais, ou seja, ele estava aqui à esquerda da família e do relacionamento dos pais. É como se ele estivesse a serviço da família e do relacionamento dos pais, ou seja, a serviço de salvar o relacionamento dos pais. E, consequentemente, quem olhava para ele era o relacionamento anterior. Ou seja, eu preciso resolver também o relacionamento anterior. Ele olha para mim, mas eu não olho para ele.
Ou seja, eu preciso olhar, eu preciso primeiro ir para trás, né? Ordem, entender que isso passou ali na minha família, que foi uma questão, e que eu preciso me desmembrar dessa família no sentido positivo do relacionamento dos pais, ou seja, eu tenho que olhar para os meus pais não como casal e que tiveram problemas, e sim como pai e mãe só. E aí depois eu vou para o relacionamento anterior e aceitar que eu tive esse relacionamento, mesmo com as dificuldades, entender que aquilo teve um aprendizado e que tiveram coisas boas, né? A gratidão aí que a gente falou aqui na carta, né, que veio. E aí eu consigo e aí isso tudo na criança. Depois eu me aproprio eu olho para minha criança, me aproprio dela, libero essa criança, porque a criança não tem que se relacionar. Quem tem que se relacionar é o adulto, e o adulto começa a se apropriar desse lugar. Mas ele precisa ir para trás. Primeiro assim, se eu fosse resolver aqui, né? Porque eu fiz só o termômetro nesse caso. Se eu fosse pensar numa solução, primeiro a criança precisa trabalhar isso de olhar para os pais e falar que ela não teve culpa para o relacionamento dos pais não terem dado certo, tá? Que isso não é responsabilidade delas, foi difícil, mas ela precisa sair disso. Depois o adulto, ele vem, olha para a criança e agradece tudo que ela fez por ele. E a partir daí eu assumo o BO, para falar o português claro. Então eu assumo esse meu lugar e aí eu começo a olhar para o meu relacionamento anterior, olho de novo para os meus pais, né, agora como um adulto, e aí até diminui essa carga, né, de ficar com os pais às vezes muito nas costas, ainda no adulto. Então eu tiro isso, porque aí até tira um peso, né, porque às vezes eu tenho uma preocupação tão grande com os meus pais que é um pouco além do normal. E às vezes essa preocupação não é porque só o cuidado, claro que é o cuidado também, né, quando a gente é adulto, mas é uma coisa maior de falta, ou então de cuidado excessivo, que parece que eu tenho que carregar meus pais nas costas, eu tenho pena deles. E aí quando eu tenho pena dos meus pais, eu fico acima deles, fico fora do meu lugar. Então tudo isso tem que ser trabalhado, principalmente da criança, e aí eu venho no meu adulto, incorporo o meu adulto, e aí sim eu consigo virar e olhar para o relacionamento, olhar para o futuro, entender e me preparar para receber. Enquanto eu estou preso em dinâmicas passadas, eu vou entrar nessa questão da indisponibilidade, eu vou entrar nessa questão de, às vezes até no relacionamento, se eu estou nesse padrão aqui que eu coloquei, a pessoa não vai conseguir ter muita troca no relacionamento, porque ela está com uma criança ainda. Ou ela vai ser um padrão de que faz muito, ou ela vai ser o padrão que faz pouco, ainda está esperando receber, e aí nossos parceiros e parceiras, eles sentem o que a gente, né? Existe uma energia maior, então que não precisa se comunicar, então que a gente sente. Então a gente sente que a pessoa não está entregue. E aí vem algo em você que você fala, putz, não tá legal. Você sente que a pessoa não está entregue, ou então você não está entregue, você está fechado ou fechada. E aí isso reverbera no relacionamento. E isso é uma coisa que eu acho interessante da gente olhar em qualquer circunstância. Não necessariamente eu preciso estar com um problema no relacionamento, mas ele me traz informação, né, de como que eu estou no relacionamento atual, o que eu preciso ajustar. Então, às vezes eu faço a mentoria, uma constelação que seja, né, o termômetro inicial, eu faço isso só quando eu estou com um problema muito grave, mas às vezes eu não preciso estar nesse problema. É que nem exercício físico que a gente fala que tem que fazer para melhorar aí a minha condição e eu pensar na minha saúde lá na frente. Posso dar uma olhada como que tá, sabe? Às vezes é uma informação nova. Eu também consigo olhar para o outro do jeito que ele é, né? Assim, como parceiro ou parceira, porque às vezes eu estou olhando para ele como outra coisa, né? Como um pai e mãe, ou então às vezes eu estou olhando o parceiro, não estou nem olhando. Às vezes eu coloco lá, tá lá, o parceiro de costas para parceira, o parceiro pro parceiro, enfim. Né? Então, um tá de costas para o outro, um tá olhando para um caminho, tá olhando para o outro. Às vezes tem essa informação importante, que vocês estão indo para caminhos opostos. E isso é uma grande informação que pode, inclusive, ser trabalhada. Às vezes é só um ajuste que eu preciso fazer. Pera, a gente precisa olhar, de repente eu estou olhando para os filhos e a pessoa está olhando para a carreira. Né? E aí eu esqueci do que eu preciso olhar, que é o que nos une como casal, né? Qual que é o nosso legado que a gente vai deixar como casal, o que une a gente como casal, que a gente quer levar para frente, né? Então às vezes eu me esqueço disso porque eu tô pela coisa da vida toda, né? Ou por essas amarras aí que eu acabei de colocar, a gente não está olhando para o parceiro do jeito que a gente devia olhar. Então isso é importante a gente fazer esse exercício.
E essas ferramentas, elas vão além da gente olhar, só ficar pensando, né? Eu sei que tem muita informação aqui, a gente já cai muita ficha. Mas a gente às vezes consegue olhar o que a gente realmente ainda não entendeu e que a gente precisa olhar. E às vezes é só uma questão de ajuste. Você não precisa chegar no ponto. Eu vejo muita gente assim, né? Principalmente quem está num relacionamento. Eu percebo assim, a pessoa, eu falo de relacionamento, eu não quero nem olhar, porque ela fica até com medo de olhar. É como a gente. É igual fazer exame check-up, é mais ou menos isso. Às vezes é só um check-up. Eu não preciso, às vezes eu tenho medo de olhar, porque eu já acho que se eu olhar, vai me separar, ou vai acontecer alguma tragédia, e não é assim que funciona. Adultos, né? Adultos trabalham de outra forma, né? Às vezes a gente pode resgatar um relacionamento que era tão bom e a gente se esqueceu, ou então a gente vai se reconectar com uma pessoa que a gente nem conhecia. Então, essas ferramentas, elas vêm aí para isso, para a gente olhar para a vida de uma forma mais leve, né? Olhar de outro ângulo e começar a fazer uns ajustes mesmo, né? Pegar e falar, pera, putz, é mesmo, isso aqui tá assim, vamos dar uma olhada aqui de outro jeito? Vamos fazer alguma coisa assim? Vamos? Então esse é o caminho, tá? Antes de eu fechar, vou reler as cartinhas que vieram aqui. Como eu acabei falando demais, eu ia fazer uma dinâmica que eu vou fazer na semana que vem. Então, ó, semana que vem eu vou fazer uma meditação aqui legal. Eu tirei a cartinha da constelação e do oráculo, depois eu vou dar um recado aí, tá? Não saiam não. Aqui da constelação, ó. Somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Gente, a gente está unido, todo mundo. Eu, você, todo mundo. A gente faz parte de uma coisa só. É que a gente se esquece. E o outro, que para quem já estava aqui eu vou reler, mas para quem não estava, ó, do oráculo. Pense em recurso, entre aspas, de maneira abrangente, não apenas monetária. O que mais a gente vê é o povo só falando de dinheiro, né? Cara, dinheiro não é só dinheiro. Você e sua força de realização são seu maior e mais importante recurso, ou seja, você e sua capacidade de realizar, de mudar o seu relacionamento, de viver de forma diferente. Em seguida, olhe em sua volta e perceba tudo o que tem ao alcance. Pessoas, ferramentas, contatos. Agradeça. É só agradecer, né? Essa coisa gratidão também deu uma banalizada, é igual a positividade tóxica, né? Deu uma banalizada aí, mas esse sentimento de gratidão, ele realmente faz muita coisa aí dentro da gente, mas é a gratidão profunda. Só que às vezes eu tô tão preso nos emaranhados aqui, nas minhas questões, que é difícil ser grato. Então eu faço uma gratidão aí meio pro forma, né? Só pra fora, assim. Me perdoe, sinto muito, eu te amo, eu sou grato. Só que na verdade a gratidão não tá tão interna assim. Ela não é real. Porque ela não vem da alma. Porque antes de eu chegar na gratidão, eu penso no problema que eu tive com a minha mãe, que foi negligente comigo quando eu tinha 5 anos, o meu pai que foi embora, enfim. Aí eu não consigo ser grato pela vida. Aí que entram os desafios, aí não entra na gratidão. Quando eu começo a fazer esses ajustes, eu consigo entrar na gratidão genuína. Essa gratidão que é essa energia também que aumenta a nossa vibração. Quando eu tô com a vibração lá em cima, a coisa realmente começa a melhorar. Esse é o ponto da gratidão aí que todo mundo fala, na minha concepção aí, leigo do assunto, né? Mas eu penso dessa forma. Às vezes a pessoa fala, cara, você não consegue ser grato, porque você tem tanta questão ainda para resolver que não adianta você fazer oração. No bom sentido mesmo. E fala, às vezes não dá, nesse momento eu não tô conseguindo, entendeu? Aceito que não dá. E às vezes não dá mesmo. A gente, precisa, às vezes dói, né? E é isso. Tá? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu estou abrindo de novo a rodada aí das mentorias, então quem tiver interesse em fazer o termômetro, pode fazer o termômetro gratuito, tá? A Yasmin falou uma coisa aqui, ó, gratidão não é só uma palavra bonita para tatuar no pulso, não, tem que ser vivida, é isso mesmo, é perfeito. Só que às vezes é tão difícil que a pessoa até acha que ela está sendo grata, mas está muito mais profunda essa questão. E às vezes eu não consigo ser grato mesmo, é difícil. Acho que eu vou fazer um dia uma live que eu tive uns insights outro dia num atendimento sobre isso, que eu acho que bem legal. Quem quiser fazer o termômetro amoroso, eu faço ele de forma gratuita, então você reserva 1 hora online. E aí você me manda uma mensagem falando que quer fazer o termômetro amoroso e eu faço o termômetro para você, que é a primeira etapa aí da mentoria, né? É a sessão de diagnóstico. Mas eu posso fazer ele de forma gratuita para quem tiver interesse. Vou deixar isso salvo, você me manda aqui, ou quem vê essa live depois, me manda e eu faço esse termômetro. A gente agenda e faz, e a partir daí você toma a decisão do que você gostaria de ver, ou às vezes só quer entender aquilo, mas se você entender que a mentoria é o seu caminho, a gente vai conversando.
Mas eu acho que é um bom início, sabe? Que nem esse exemplo que eu dei aqui. Cara, que abertura, né? De falar, putz, é isso, eu tenho que olhar esse negócio aqui, né? Se eu olhar isso aqui, pô, vou sair Esse é libertador, assim, sair desse lugar aí de Salvador, de Salvadora, é libertador. Vocês não têm noção, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado aí quem ficou até aqui pelo encaminhamento. Eu vou salvar então aqui a live e a gente vai encaminhando aí para os nossos amigos e queridos, tá bom? Um beijo, boa noite e a gente se fala. Até a próxima quarta, hein? Eu vou fazer live toda quarta aqui esse mês de novembro. Um beijo. Tchau, tchau.